relação aos limites objetivos, veja, e todos eles com muita repercussão prática. Os limites objetivos da coisa julgada, eles dizem respeito àquilo sobre o qual recairá essa imodificabilidade, ou seja, o que torna indiscutível em razão da coisa julgada material. O artigo 503 do Código de Processo Civil diz: a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. É preciso distinguir aqui o objeto do processo e o objeto do litígio. Todas as discussões ocorridas no processo, elas vão compor o objeto do processo. Ok? Todas as questões. Agora, o objeto do litígio diz respeito à questão em relação à qual o juiz precisa decidir no caso concreto, para julgar procedente ou improcedente o pedido do autor. Em outras palavras, o objeto do litígio é justamente a questão principal que será enfrentada pelo juiz e decidida. Veja, porque no processo o juiz aprecia uma determinada tese, por exemplo, de inconstitucionalidade, uma determinada tese de ilegitimidade de parte, uma determinada tese de direito à compensação, de exceção do contrato não cumprido. Tudo isso compõe o objeto do processo. Agora, o bem da vida que se pretende, esse é o objeto do litígio. Juiz, eu quero a condenação do réu ao pagamento de uma quantia. Esse é o objeto do litígio, em razão de uma dívida do réu. A coisa julgada material, ela recairá apenas sobre a questão principal expressamente decidida. Todas as questões decididas lá na fundamentação da sentença ou da decisão, por exemplo, não ficam acobertadas com o manto da coisa julgada. Não ficam. A coisa julgada, ela se projeta, meus amigos, para o dispositivo da decisão, porque é no dispositivo da decisão que o juiz julgará a questão principal. Então isso é importante. E olha que interessante, o STJ tem uma súmula, que é a súmula 453, que diz o seguinte: os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria. Essa súmula perdeu a sua razão de existir. Essa súmula, ela não se mantém mais. Ela é incompatível com o nosso sistema processual. Por quê? Porque o artigo 503 vai dizer que só faz coisa julgada, a coisa julgada, ela só tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Se o juiz foi omisso quanto à fixação dos honorários, o advogado do vencedor pode ajuizar uma ação para cobrar os honorários sucumbenciais do vencido naquele processo. Por quê? Porque se o juiz não julgou os honorários aqui no dispositivo, não houve coisa julgada. Se não houve coisa julgada, é cabível aqui uma ação específica para cobrar os honorários sucumbenciais. E nesse sentido, é o parágrafo 18 do artigo 85 do CPC. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Evidentemente, por quê? Porque se não houve julgamento do juiz lá no dispositivo quanto aos honorários, não houve coisa julgada material, logo a questão ainda continua sendo discutível.